Existem arquivos tão perigosos que deveriam ter sido destruídos. Hoje você vai conhecer 3 documentos proibidos, que nunca deveriam ter sido revelados. São registros que governos e organizações secretas tentaram apagar da história, mas que por um descuido ou por um ato de coragem, vazaram para o mundo. O que lhes contém desafia a nossa compreensão da realidade e levanta questões sobre o que realmente acontece por trás das portas fechadas do poder. Prepare-se, porque a informação que você está prestes a ouvir foi classificada como restrita ao mais alto nível. O primeiro caso nos leva a um dos registros mais perturbadores já encontrados, conhecido apenas como Documento 731. Este não é um arquivo oficial, não possui selos governamentais reconhecidos, e sua origem é um mistério completo. Ele foi descoberto por engano, no fundo de uma caixa de metal lacrada, encontrada nos porões de um edifício abandonado, que um dia abrigou um laboratório de pesquisa biológica. A caixa deveria ter sido incinerada, mas por alguma razão, foi esquecida. Dentro dela, entre papéis amarelados e corroídos pelo tempo, estava o documento 731. Suas páginas estão repletas de anotações feitas à mão, com uma caligrafia apressada e quase ilegível. Há diagramas de estruturas moleculares desconhecidas, códigos numéricos que nenhuma agência conseguiu decifrar, e relatórios de experimentos conduzidos fora de qualquer protocolo ético ou científico conhecido. Os poucos trechos que puderam ser traduzidos descrevem testes com agentes biológicos em condições extremas, com o objetivo de observar reações que a ciência convencional consideraria impossíveis. Os autores do documento nunca se identificam. Eles se referem a si mesmos apenas como observadores. O texto sugere que eles não seguiam ordens de nenhum governo, mas sim de uma entidade ou propósito maior. Algo que eles chamavam de a evolução forçada. Não há datas precisas, apenas referências a ciclos lunares e eventos astronômicos específicos, o que torna a datação do arquivo quase impossível. O mais assustador é uma nota rabiscada, na última página, ao lado de um diagrama que parece uma célula se dividindo de forma anômala. A nota diz: o controle foi perdido. A amostra não pode ser contida. Protocolo de eliminação iniciado. Que Deus nos perdoe. Desde sua descoberta, várias agências tentaram negar a existência do documento 731, classificando-o como uma farsa elaborada. No entanto, o arquivo original desapareceu de um cofre de segurança máxima, e tudo o que resta são cópias digitais de baixa qualidade, que circulam em fóruns secretos na internet. O que exatamente eles estavam testando? E o que aconteceu quando perderam o controle? Essas são perguntas que talvez nunca sejam respondidas. Agora, vamos para o segundo arquivo, um caso que ficou conhecido como Operação Porta Fechada. Diferente do documento 731, este era um projeto oficial, mas tão secreto que sua existência era negada até mesmo para os mais altos escalões da inteligência militar. A operação foi criada no final dos anos 70 com um único propósito: monitorar, registrar e ocultar fenômenos aéreos e terrestres que não podiam ser explicados pela tecnologia humana. Em outras palavras, eles eram os guardiões dos segredos que o céu escondia. A base da operação era uma torre de vigilância isolada, construída em um local remoto e não mapeado. A partir dali, uma pequena equipe de especialistas usava equipamentos de detecção avançados, muitos dos quais eram protótipos experimentais. Eles não tinham permissão para analisar ou entender o que viam, apenas para registrar e selar os dados em arquivos com o mais alto nível de sigilo. Os relatórios da Operação Porta Fechada descrevem objetos se movendo a velocidades impossíveis, luzes que mudavam de cor e forma em pleno voo e emissões de energia que desafiavam as leis da física. Em uma noite de 1982, algo deu errado. Um dos operadores, cujo nome foi permanentemente apagado de todos os registros, quebrou o protocolo. Por razões desconhecidas, ele transmitiu um dos relatórios para uma rede não segura. O vazamento durou apenas alguns minutos antes de ser contido, mas foi tempo suficiente para que a informação fosse copiada por um radioamador que, por acaso, estava sintonizado na frequência certa. O relatório descrevia um objeto de formato irregular que pairou silenciosamente sobre a base por exatamente 12 minutos. Durante esse tempo, todos os equipamentos eletrônicos da torre falharam, exceto uma única câmera analógica, que conseguiu capturar algumas imagens distorcidas. As fotos mostram algo escuro, não reflexivo, sem asas, sem propulsores e com símbolos estranhos em sua superfície, que não correspondiam a nenhum idioma conhecido. Junto com as imagens, havia uma transcrição de uma emissão de rádio captada do objeto,
uma série de sons rítmicos e cliques que os analistas descreveram como uma tentativa de comunicação matemática. A Operação Porta Fechada foi desmantelada logo após o incidente. A torre foi demolida, e a equipe foi realocada e forçada a assinar acordos de confidencialidade vitalícios. O relatório vazado é a única prova de que a operação existiu. O que eles viram naquela noite? E por que o governo se esforçou tanto para garantir que ninguém mais visse? Finalmente, chegamos ao terceiro e talvez mais enigmático de todos: o Arquivo Preto, de 1993. Este não é um documento de papel, mas uma série de microfilmes contidos em uma caixa de metal preta, sem nenhuma marcação, exceto um carimbo severo com o ano 1993. Foi encontrado durante a demolição de um antigo bunker da Guerra Fria, escondido dentro de uma parede falsa. O que ele revela não são experimentos biológicos ou fenômenos aéreos, mas algo que está debaixo de nossos pés. O Arquivo Preto contém mapas detalhados de uma vasta rede de túneis e câmaras subterrâneas que não constam em nenhum registro geológico ou de engenharia civil. Esses túneis se estendem por centenas de quilômetros, conectando pontos estratégicos em várias cidades, mas sua construção é diferente de qualquer metrô ou sistema de esgoto conhecido. As paredes são lisas, feitas de um material que os poucos fragmentos analisados não conseguiram identificar, e parecem ter sido escavadas por uma tecnologia muito avançada. Em vários pontos dos mapas, existem áreas marcadas em vermelho com a anotação Zona Restrita ou Acesso Proibido. Junto a essas marcações, há notas de campo escritas por uma equipe de exploração desconhecida. Os relatórios descrevem sons estranhos ecoando pelos túneis, como o de máquinas pesadas operando a grandes distâncias, e flutuações de temperatura inexplicáveis. Uma das anotações mais arrepiantes foi encontrada ao lado da entrada de uma grande câmara subterrânea, marcada como Zona Proibida 04. A nota, escrita com uma letra trêmula, dizia simplesmente: "O ar mudou. Não estamos sozinhos aqui." O último microfilme do arquivo é o mais perturbador. Ele não contém um mapa, mas sim o diário de um dos exploradores. Ele descreve a descida da equipe em uma das zonas proibidas, seguindo um túnel que parecia descer infinitamente. Ele fala sobre encontrar estruturas que não pareciam ter sido feitas por mãos humanas, e sobre a sensação constante de estarem sendo observados. A última entrada do diário é abrupta e incompleta. Ela diz: "Eles sabem que estamos aqui. A ordem é selar a entrada. Se você encontrar este arquivo, não tente entrar. Se entrar, não volte. Ninguém sabe quem construiu esses túneis, o que eles contêm, ou se ainda há algo ou alguém lá embaixo." O Arquivo Preto, de 1993, é um mapa para o mundo subterrâneo, que fomos avisados para nunca explorar. Esses são apenas alguns dos arquivos secretos mais proibidos já descobertos. Documentos que nos mostram que a realidade que conhecemos é apenas uma fina camada, e que por baixo dela existem segredos que alguns preferem manter enterrados para sempre. A verdade muitas vezes é mais estranha e mais perigosa do que qualquer ficção. Se você quiser ter acesso a mais documentos escondidos e arquivos que nunca deveriam ter sido revelados, comente agora. Eu quero mais arquivos secretos. O conhecimento é poder, mas também pode ser um fardo. A escolha de carregá-lo é sua.